pessoal, que saudade de todo mundo. Agora a gente vai ter um tempinho de avisos e também um tempo de oração pelos nossos missionários. A gente tem o Felipe e o Nayara e sua família que estão em Moçambique. A gente tem Tiago e Suzana que estão também em Moçambique com outro projeto missionário lá. E a gente também tem a Ana e o Tió que estão lá em Manaus, especialmente trabalhando com o PEP, com as crianças e com algumas pesquisas geográficas naquela região. Então a gente precisa ter um tempo de oração por esse povo que precisa tanto quanto a gente de oração, mas eles estão lá no campo missionário, entregando, servindo ao nosso Senhor Jesus com as suas famílias em um ambiente, em um contexto totalmente complicado. E a gente também precisa começar a prestar atenção mais nas nossas devocionais que a gente tem compartilhado durante a semana e também as lives que a gente tem feito nas devocionais. Acompanhe a gente, siga a gente nas redes sociais. Não se esqueça que algum líder vai falar contigo em relação aos pequenos grupos que já estão rolando alguns e alguns vão começar a rolar essa semana. Então, segue a gente aí, não perca nada, compartilhe aquilo que a gente tem postado e que Deus possa abençoar a sua vida e que você seja transformado pelo próprio Senhor Jesus. Deus abençoe. És a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia.
Boa noite, meus irmãos. Muito feliz poder compartilhar, ainda que longe, compartilhar deste momento. O pastor pediu para eu gravar esse vídeo vai ser apresentado hoje no culto, pediu para que eu fizesse uma oração. Eu quero apenas, antes de orar com os irmãos, eu quero dizer que é interessante como a gente sente falta de algo quando a gente não tem, né? Então, estar com os meus irmãos, poder abraçá-los, cumprimentá-los, estar próximo, na verdade, faz falta, faz bastante falta. É estranho, mas a gente precisa se preservar neste momento, tomar esse cuidado, né? Seguir as orientações, mas faz bastante falta. Nós estamos fazendo os nossos cultos aqui em casa, intensificamos ainda mais, né? Já fazíamos, mas agora a gente intensificou mais os nossos momentos de culto, principalmente aos domingos, muito pelas crianças também, façam isso em casa, senão as crianças vão sentir bastante falta, como os adultos também sentem, né? Então, antes de orar, só queria ler um texto que está em Salmos 43, versículo 5, que diz assim: Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor e o meu Salvador. Que a gente possa colocar nossa esperança em Deus, porque ainda o louvaremos juntos, né? Estamos louvando através de videoconferência, usando a tecnologia, graças a Deus por isso, mas ainda o louvaremos juntos, como irmãos, como sempre fizemos, porque Ele é o nosso Salvador e Ele é o nosso Deus. Ele cuida de nós. Queria junto com vocês orar agora, neste momento. E convido a cada um de vocês a não só orar comigo, mas também a lembrar desses motivos de oração durante a semana. Muito importante, tá bom? Que a gente possa orar uns pelos outros, que nós continuamos sendo a igreja do Senhor. Continuando sendo. Independente do local, eu me tranquei no quarto aqui para poder gravar esse vídeo, porque as crianças estão acordadas, bagunçando. Mas, independente do local que você esteja, adore ao Senhor. Ore a Ele está nos ouvindo, Ele é o nosso Deus, Ele está no controle das nossas vidas. Tá bom? Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, Tua doce palavra. De uma alma angustiada, sofrida, de um coração abatido e triste, confuso, nós queremos depositar toda a nossa confiança no Senhor. É um momento, e este momento vai passar. E não acabará aqui. Muitas coisas ainda irão te passar sobre nós, sobre as nossas vidas. Muitas coisas ainda hão de acontecer. Mas a Tua palavra não passa. E a certeza de que o Senhor cuida de nós, de que o Senhor é o nosso Deus, de que o Senhor nos ama, isso nunca irá sair dos nossos corações, da nossa mente. Senhor, fortalece-nos no momento de tristeza e de dor. No momento de incerteza e de agonia ou de medo, nos fortaleça, Senhor, porque nós pertencemos ao Senhor. E quem pertence ao Senhor pode se alegrar nessa convicção. É a Tua palavra que diz que ainda o louvaremos. E nós queremos fazer isso junto como igreja, ainda que estamos afastados uns dos outros, orando uns pelos outros. Senhor, nós queremos Te agradecer, porque em meio a tantas notícias ruins, o Theo nasceu. E o Theo é mais um milagre do Senhor, mostrando que o Senhor é o dono da vida. Abençoe a vida do pequeno Theo, do seu pai Marcelo, da sua mãe Carol, que são membros da nossa igreja, irmãos nossos. Abençoe-os, ó Deus, e continue cuidando deles. Também oramos pela Carla e pelo Marcinho, que estão próximos de se tornarem pais. Que a bênção do Senhor esteja sobre eles, ó Deus. Que tudo dê certo, Senhor. Assim como foi com o Theo, que seja, ó Deus, com mais um pequeno vindo entre nós. Uma pequena, na verdade. Abençoe essa família, abençoe, Senhor, cada um deles. Tira a ansiedade, tira todo o medo, porque quem cuida é o Senhor. Joga todo o medo fora, Deus. Fortaleça o coração da Carla, fortaleça o coração do Marcinho, Deus. Tira toda a preocupação e coloque no coração deles, ó Deus, a certeza que o Senhor está no controle. Também oramos, ó Deus, por cada membro da nossa igreja, cada irmão nosso, Senhor, o sustento de cada um. Alguns já perderam o emprego, outros estão de férias, outros estão trabalhando de forma remota em casa. Independente de qualquer circunstância, o Senhor está no controle.
Continue cuidando, ó Deus, fortalecendo. Continue, ó Deus, mantendo o alimento sobre a mesa. Nós confiamos no Senhor, Pai. Acreditamos no Teu cuidado. E vivemos isso diariamente, constantemente. Que possamos nos agarrar nessa certeza, na convicção de que o Senhor nunca nos abandona. Isso é uma realidade, isso é um fato, Senhor. Que a Tua igreja possa sentir isso, que cada irmão possa sentir isso, que o Senhor não nos abandona. Que não existe crise para o Senhor, que não existe descontrole para o Senhor. Ao contrário, o Senhor criou todas as coisas com harmonia. E o Senhor continua mantendo cada uma delas, Senhor. Que os meus irmãos possam ter essa certeza, que eu também possa ter essa certeza, Deus. Que o Senhor cuide do meu lar, do lar de cada um dos meus irmãos, Pai. Acampa os Teus anjos sobre nós. Nós glorificamos o Teu nome, exaltamos o Teu nome. Também pedimos sabedoria para os nossos governantes, ó Deus, para que tomem, ó Deus, as medidas corretas, ó Pai. Que a graça do Senhor esteja sobre eles, ó Deus. Que a sabedoria do Senhor esteja sobre eles, ó Deus. Que se reflita na nossa população, ó Deus. Atitudes sábias, ó Deus. Assim como o Senhor usou a vida de Salomão, ó Deus. Que o Senhor possa usar a vida dos nossos governantes, ó Deus. Para que vidas possam ser poupadas neste momento, ó Deus. E que o melhor seja feito para todos nós. Não estamos falando só como igreja, mas estamos falando como um povo, como uma nação, como um povo que precisa e carece do Senhor, Pai. Que a Tua igreja possa testemunhar neste momento a grandeza do Senhor. Que as pessoas possam ver em nós, ó Deus, o quanto somos fiéis. Que as pessoas possam ver em nós motivos de glorificar. E que as pessoas então possam ver Cristo através das nossas vidas. Tira o medo e traz, ó Deus, a esperança que Cristo, só Cristo nos dá. Senhor, oramos por isso e muitas outras coisas, ó Deus, que a Tua igreja necessita. Ser com cada família. Também te agradecemos pela Vera e oramos pela recuperação total dela, Senhor. Abençoe os enfermos da Tua igreja. Abençoe, a Deus, cada membro. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a cada um de vocês. Tá bom? Não sou muito bom com vídeo, mas valeu. Olá, irmãos. Tudo bem? Estamos aqui distantes fisicamente, mas estamos num tempo em que podemos, ainda assim, louvar a Deus, aprender da palavra dele, e nós vimos através desse vídeo cantar também um cântico que diz assim, que nós descansaremos, porque nós sabemos que ele é rei. Então descanse no Senhor, confie nele todo o tempo, que ele é rei, ele sabe de todas as coisas e ele tem cuidado de nós. Cante junto comigo esse louvor e se alegre o seu coração, porque ele é rei. Com
em Cristo firme está. Seu trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também estei, descansarei, pois sei que és Deus. Seu trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também estei, descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também estei, descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Vou começar de novo, que estava sem o áudio aqui. Boa noite, queridos, tudo bem? Bom estarmos juntos de novo e mesmo distantes. Já estou me acostumando um pouquinho a falar aqui na webcam, como se a gente estivesse junto mesmo. E a gente está, em Cristo Jesus, a gente está junto. Mas hoje eu senti na pele o que é ser um sonoplasta ali, aquele que fica mexendo no som e no PowerPoint durante o culto, quando a gente está lá na igreja. E aquela loucura de está colocando certo, não está colocando certo, tem que acertar isso, tem que acertar aquilo. É um negócio meio maluco mexer no computador ao mesmo tempo que estamos realizando o culto a Deus e adorando ao Senhor juntos. E, queridos, muito bom a gente estar junto e ouvir algumas vozes, ver, pelo menos por vídeo, alguns dos nossos irmãos participando do culto, participando deste momento de adoração ao nosso Senhor. E eu quero convidá-lo se você já não fez isso, né, a abrir seu coração para aquilo que Deus tem para falar contigo. Peço só desculpa aí pela iluminação, eu acho que deve estar meio escuro para vocês a minha imagem, mas eu não sei como consertar isso por enquanto. A gente vai acertando aos pouquinhos, né? Cada semana a gente tem uma coisinha diferente aqui sendo acertada. Nosso maior desejo mesmo é que a gente possa estar juntos o mais logo possível, presencialmente e fisicamente, para adorar o nosso Senhor. Queridos, eu gostaria de convidar que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 8, versículo 1 até o versículo 4. Mexe aí na tua Bíblia, abre aí, se você está usando aplicativo, abre o aplicativo. Se você está com a Bíblia na mão, e eu aconselho você, tenha uma Bíblia na mão, é muito mais gostoso. Abra sua Bíblia na mão para a gente poder caminhar juntos um pouquinho no que esse texto tenha para falar conosco, o que esse texto tem para falar comigo, o que esse texto tem para falar contigo. E acredito que Deus já falou muito ao seu coração através da oração, através de ver alguns irmãos, através da canção que foi entoada pelo Edson e seus irmãos em Cristo que gravaram. Eu perguntei, qual a próxima música que vocês vão gravar? Né? Eles falaram, a gente já está vendo. Então, Maranata aí é a primeira deles, eles vão gravar mais para a gente, inclusive, poder usar aqui, né, nos cultos, não só a gente, mas todas as igrejas. E é bom ver também a irmã Ana Paula cantando conosco e adorando ao Senhor com este cântico tão lindo que se chama Descansarei, né? A gente descansa nesse Deus. E é basicamente isso que eu quero conversar contigo hoje, sobre a ideia de descansar nele. A ideia de que se nós cremos num Deus tão poderoso, em um Deus tão bondoso, por que não descansar no poder e na ação dele sobre toda a história? E por que não também descansar na bondade dele? São algumas questões que vêm à minha mente quando eu olho para esse texto aqui, que a gente vai ler agora. Eu convido você, olha para esse texto, Mateus 8, versículo 1 a 4, leia comigo o que está dizendo. Diz o seguinte: ora,
Descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Eu quero, fique limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Esse é o versículo. Essas são as passagens, os 4 versículos que a gente está olhando aqui hoje. E uma história muito rápida, mas também bem profunda em algumas coisas que a gente quer lampejar e tirar daí desse texto para os nossos corações. O Osborne, R. Osborne, ele tem um livro muito bom de hermenêutica, de estudo da Bíblia e tudo mais, e ele usa uma ilustração quando fala sobre a palavra de Deus. Ele fala, olha, a Bíblia é como se fosse um quintal da nossa casa, onde em um determinado momento da nossa vida a gente vai lá e quer plantar uma árvore, a gente chama um amigo para fazer isso. E lá no quintal a gente vai plantar essa árvore, e enquanto eu estou lá preparando algumas coisas dentro de casa para o meu amigo já começa a trabalhar e a fazer o buraco para então plantar a pequena árvore para que ela cresça e dê frutos e fique um quintal aconchegante, bonito, que a gente possa descansar na sombra. E enquanto esse amigo estava ali cavando o buraco para colocar a árvore, ele percebeu que começou a sair pedaços de ouro. E à medida que ele foi vendo que esses pedaços de ouro iam aparecendo, ele correu para o seu amigo e falou: amigo, olha só, no seu quintal, eu estou cavando para plantar a árvore e está aparecendo pedaços de ouro. Então, o dono da casa, ele sai correndo junto com o amigo e vão lá para o fundo e percebem, olha, aqui tem ouro nesse quintal. E ambos então começam a cavar e percebem que quanto mais eles cavam, mais ouro aparece. Então eles falam, olha, não vai dar para cavar só com essas pazinhas que a gente tem. Vamos comprar uma pá maior e vamos ver até onde vai. E eles vão, se preparam, pegam uma pá maior, compram e começam a cavar mais e cavar mais. E percebem que quanto mais eles cavam, mais ouro sai. Então eles vão e procuram uma máquina que faça um buraco mais profundo. Eles compram essa máquina, leem o manual e começam então a cavar mais fundo com aquela máquina. Eles percebem, está saindo mais ouro. E se a gente não souber como fazer para tirar esse ouro, a gente vai acabar destruindo a nossa casa toda. Então vamos nos preparar para isso. Então, qual é a moral dessa história? A moral da história é que quando nós estamos estudando a Bíblia, ela é como se fosse esse nosso quintal, onde nós começamos a cavar e percebemos, existe um tesouro muito grande na palavra de Deus. Só que é um tesouro que não para, é um tesouro que não acaba. Quanto mais você se aprofunda na palavra, mais ouro sai dali, mais tesouro sai dali, mais riqueza para as nossas vidas sai dali. E é mais ou menos isso que acontece nesses versículos, nesses poucos versículos, versículo 1 até o versículo 4. Quanto mais a gente olhar para ele, mais lições, mais tesouros nós tiraremos para a nossa vida. Senhor, se quiseres purificar-me, purifica-me. O pedido do leproso é um pedido muito sucinto e muito direto. Se quiseres, podes purificar-me. E a resposta de Jesus também é muito simples. Eu quero. Fica limpo. E Jesus vai lá e fala uma ordem, olha, não vai espalhando para todo mundo. Eu não quero ser conhecido simplesmente como um milagreiro daqui. Mas vá até o sacerdote e mostre que foi purificado, conforme a lei do Antigo Testamento, a lei de Moisés. E então, a história parece muito simples. Mas dentro desses 3 passinhos que nós ressaltamos aqui neste momento, existem 3 ensinamentos bem profundos que eu gostaria de compartilhar contigo. Mas antes disso, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Deus, muito obrigado por esse tempo, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Deus, porque podemos confiar e descansar em Ti. E é isso que nós queremos fazer neste momento. Ouve nossa oração, Deus, nós precisamos ouvir a Tua voz, nós não podemos permanecer ou ficar sem ouvir a Tua voz e sem saber o Seu direcionamento e sem poder descansar no Teu poder e na Tua boa vontade. E é isso que nós queremos fazer agora. Por favor, fala conosco, Deus.
nos ajude a entender e ouvir a Tua voz agora através da Tua palavra. Nós ansiamos por isso. É isso que nós pedimos humildemente, mesmo sem merecer, pedindo também o perdão dos nossos pecados e a Tua graça sobre nossas vidas. Em nome de Jesus, Deus, se podes, por favor, se queres, fale ao nosso coração agora. Amém, Senhor. Bom, vamos lá. Onde está esse texto? Mateus capítulo 8, versículo 1 a 4. Esse texto, ele se encontra no contexto aí onde Jesus ele terminou de ensinar sobre o Sermão do Monte, lá, sobre as bem-aventuranças e sobre todos os ensinamentos que foram dados ali no Sermão do Monte. O contexto direto é basicamente esse. Jesus ele ensina sobre os princípios do reino, o rei Jesus compartilhando os princípios do reino para vivermos aqui enquanto aguardamos a sua volta. Então o capítulo 8 e 9, que é após esse término desses ensinamentos, Jesus então começa a realizar um grande conjunto de milagres. E também, ao mesmo tempo que esses grandes milagres vão sendo evidenciados, vão sendo vivenciados e realizados por Cristo, vai também aparecendo um grande conjunto de atitudes que vale a pena a gente notar aqui das pessoas que cercavam a ele. Essas atitudes, que sendo uma delas do próprio leproso, que nós estamos lendo no texto aqui, mas são atitudes que demonstram uma coisa muito interessante, que é derivado desse Sermão do Monte. Se você for reparar e olhar no capítulo 7, versículo 21, Jesus vai falar o seguinte, capítulo 7, versículo 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não fizemos profecias e milagres, expelimos demônios em teu nome? Então eu lhes direi explicitamente, nunca conheci vocês, apartem-se de mim os que praticais a iniquidade. Jesus, ele está sendo muito duro com aquela multidão que o seguia no seu ensinamento. Ele está ensinando a verdade do reino que está muito além de dogmas e de sistemas religiosos, inclusive o próprio sistema judeu. Existia uma superioridade na pessoa de Cristo diante da lei de Moisés para os judeus, e Jesus estava mostrando isso através de seus ensinamentos. Tanto que no versículo 28 e 29 do capítulo 7, termina da seguinte maneira: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. O Sermão do Monte, ele termina mais ou menos assim, e este é o exato episódio do capítulo 8, o exato momento onde o episódio do capítulo 8 começa. A partir do momento em que as pessoas falam, Jesus tem uma autoridade nunca vista antes. Os seus ensinamentos, a sua doutrina, ela é de fato celestial. E Jesus até mesmo ensina aí do versículo 24 até o versículo 27, aquele que constrói a sua casa sobre essas doutrinas, sobre essas verdades que eu estou ensinando, é prudente e a casa não cairá. O que a gente percebe aqui, logo de cara, quando a gente olha para o capítulo 8, logo após todo esse ensinamento? O que a gente repara é o seguinte: após o ensinamento de Jesus, e após entender as verdades de Jesus e quem é Jesus Cristo, nós aprendemos a descansar na sua autoridade e poder, bem como também na sua boa vontade. Isso é o que o leproso aprendeu diante das verdades que Jesus já havia ensinado e evidenciado com a sua autoridade divina. Essa é a razão pela qual o leproso ele não aparece a Jesus em primeiro lugar pedindo a cura, mas em primeiro lugar adorando-o. Versículo 2, toda a multidão seguia, né? Versículo 1, versículo 2. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou-o, dizendo, Senhor, se quiseres, podes purificar-me.
Olha só que interessante. Ele começa adorando a Deus. Uma coisa que nós estamos muito acostumados hoje é ver, por algumas falsas igrejas, por alguns falsos pastores, a ideia de que nós podemos cobrar do Senhor realização de milagres. Cobrar do Senhor que Ele responda às nossas orações de acordo com a nossa vontade. Houve até alguém que ousou dizer, se você começar uma oração e falar, se o Senhor permitir, faça isso na tua vida, você já está fazendo uma oração derrotada. Teve gente que já ousou falar isso porque você não está confiando no poder de Deus e decretando que Ele faça algo. Isso é loucura. Porque não é isso que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina, na realidade, é que nós somos pessoas que nos prostramos diante daquele que é rei e soberano sobre tudo. Soberano sobre nossas vidas, soberano sobre o que acontece, o que deixa de acontecer, o que vai curar ou vai deixar de curar, o que vai suprir ou vai deixar de suprir. O que o texto nos ensina, logo de cara, é que nós precisamos nos aproximar do Senhor em adoração. Repara só que a atitude do leproso é uma atitude muito simples. Senhor, se quiseres. É de fato uma atitude de um adorador. É alguém que tem uma total confiança e uma total entrega do seu futuro nas mãos dele. Senhor, se quiseres, podes purificar-me. A dúvida não é se o Senhor pode fazer isso. O que eu quero pedir, Senhor, é que se o Senhor quiser, faça isso. Porque o Senhor tem poder. Mas ao mesmo tempo eu quero descansar que se o Senhor não fizer, é a tua vontade. E eu quero descansar o meu futuro e essa resposta nas tuas mãos. É o Senhor quem vai dar a resposta. Não sou eu que vou exigir, porque eu não tenho essa condição. O Senhor tem a autoridade, não eu. O Senhor tem as palavras de vida eterna, João capítulo 6, versículo 68, e não eu. O que o leproso está falando neste momento é, Senhor, eu confio no seu poder. E também confio na tua soberania sobre a minha condição de vida daqui para frente. Por isso eu entrego nas tuas mãos para que o Senhor realize da maneira que bem entender. Obviamente, queridos, é óbvio que o leproso ele queria ser curado. Não há dúvidas disso. Ele não procuraria, inclusive, o Senhor, falando, Senhor, me cura. Ele não pediria isso se ele não quisesse, ele queria ser curado. Mas antes da vontade dele, ele pediu ao Senhor, Senhor, se quiseres, faça isso. Eu quero confiar e me entregar à tua vontade e ao teu poder. Sabe, a maneira correta da gente adorar ao Senhor e da gente clamar a Ele, nós só aprendemos a partir daquilo que Ele mesmo nos ensina na sua palavra. Não adianta você querer ter entendimentos mil, conhecimentos mil, e achar que tem uma autoridade como líder, como pastor, como servo do Senhor, como uma pessoa que tem um dom específico de Deus. Não adianta você achar que tem tudo isso e por isso você tem algum direito. Nós não temos. A única coisa que nós podemos fazer é adorar o Senhor e falar, Senhor, se quiseres, faça conforme a tua vontade, porque eu sei que o Senhor pode fazer, mas eu quero descansar na tua bondade. E queridos, isso não é só o leproso que faz. Se você for dar uma olhadinha, por exemplo, em versículos posteriores, você vai ver que o centurião também faz isso. Ele fala, Senhor, eu não sou digno de recebê-lo. Dê uma ordem e é o suficiente para que o meu servo seja curado. É interessante você reparar isso. No capítulo 8 mesmo, ali no versículo 8, o centurião está com um criado ali, um servo dele, um empregado dele passando mal, com paralisia na cama, sofrendo, e ele fala, olha Deus, Jesus, não precisa ir na minha casa, se o Senhor quiser curá-lo, simplesmente fale. Eu sei como é que é isso, eu dou ordens para os meus empregados, eu dou ordem para os meus soldados, e eu sei como é que funciona.
Eu sei que eles obedecem de cara, e se o Senhor tem autoridade sobre tudo, se o Senhor simplesmente falar, isso acontecerá. O Senhor não precisa na minha casa, eu não sou digno de recebê-lo em minha casa. Olha só que interessante a fala desse centurião, que se equipara com a atitude do leproso. A atitude do leproso, em primeiro lugar, é se prostrar e adorar ao Senhor Jesus. A atitude do centurião é falar: Senhor, eu não sou digno de recebê-lo. Simplesmente fala que eu sei que acontecerá porque o Senhor tem autoridade. E Jesus então faz isso imediatamente pela vontade dele. E você vê também nos versículos seguintes aí, no versículo 14 e 15, a mãe, a sogra de Pedro, na verdade, né, está acamada e ardendo em febre, versículo 14, e Jesus a toma pela mão, a febre a deixa, e a atitude dela imediatamente é de começar a servi-lo. Essa é a atitude daqueles que entenderam quem Jesus é, e essa é a atitude daquele que entendeu o ensinamento de Jesus. Queridos, quando nós entendemos a vontade do Senhor, quando nós entendemos o ensinamento de Cristo, nós nos portamos da maneira que Ele merece. Por isso, a primeira reflexão que nós temos nesse texto é que você deve ser como o leproso, se quiseres, Senhor. Uma atitude de total confiança e entrega do seu futuro. E que momento para a gente aprender isso, né? E que momento para a gente entender isso. Senhor, nossas vidas estão nas tuas mãos, diante de toda essa loucura que está acontecendo neste mundo. Que momento para a gente poder ver a atitude do leproso, a atitude do centurião, a atitude da sogra de Pedro, de adorar, de reconhecer que não é digno e de, no momento em que o conhece, que é tocado por Cristo, servi-lo com todas as forças. Agora, um outro ponto muito importante também que eu gosto de ressaltar nesse texto é a resposta de Jesus. A resposta de Jesus é muito direta. O leproso ele fala: se quiseres, podes purificar-me, Senhor, eu confio na tua bondade, no teu poder, faz isso se o Senhor quiser, eu me coloco diante do Senhor. E Jesus então ele responde de uma maneira muito simples, estendendo a mão para o leproso, ele fala: eu quero, fica limpo. Uma resposta tão simples, mas que revela o anseio de Jesus e também a sua autoridade para realizá-la conforme o seu propósito. O desejo de Cristo é que o leproso seja curado. E Cristo, ele tem autoridade para realizar isso. Jesus, ele quer nos curar, Jesus, ele vai e pode fazer isso. A minha pergunta é: nós estamos tendo a fé do leproso em descansar e confiar totalmente nossas vidas a Ele? Porque é isso que acontece nas sequências narrativas aqui do texto, do capítulo 8 e do capítulo 9. Queridos, Jesus ele tem um anseio de curar-nos e ele tem autoridade para isso, conforme o seu propósito para realizá-la. A questão é: estamos nos colocando diante dele para ele realizar essas coisas em nossas vidas? Nós temos ouvido a sua verdade, nós temos buscado a sua presença, nós temos clamado a ele pela ação dele em nossas vidas, conforme a vontade dele e não a nossa? Jesus nos ensinou isso em Mateus 26, no Getsemane. O leproso nos ensina isso agora. Paulo, em Coríntios, nos ensina: olha, é na fraqueza que sou forte. Nas provações, nas privações, é que o Senhor, é que eu consigo ver que o Senhor está cada vez mais presente em minha vida. Senhor,
tem um espinho na carne. Orou e o Senhor não tirou. E ele descansou nesse Jesus, nesse Senhor, porque a vontade dele é boa e perfeita. Nós estamos dispostos a descansar na vontade do Senhor. Você e eu estamos dispostos a confiar nosso futuro nas mãos de Deus. Jesus, ele tem um anseio para nos purificar e Jesus tem autoridade para fazer isso. Queridos, isso aqui não se trata simplesmente de cura física. Se você for reparar de maneira muito interessante, os textos bíblicos, eles mostram uma autoridade de Cristo de uma maneira muito, muito poderosa. Quando ele, por exemplo, desce um paralítico para Jesus ali, para que Jesus o cure, e Jesus então vai lá e fala: seus pecados estão perdoados. Queridos, nem tudo se trata da parte material ou física de nossas vidas. Mas Jesus, ele quer fazer uma cura muito mais profunda em nós, que é o que acontece no capítulo 9, dos versículos 1 até o versículo 8. E Jesus perdoa os pecados, ali no capítulo 9, versículo 2. Filho, estão perdoados os teus pecados. Você acha que o desejo do paralítico também não era ser curado da sua paralisia, como ele fez com o servo do centurião? E Jesus, a primeira coisa que ele fala para esse paralítico é: seus pecados estão perdoados. Quando a gente olha para Pedro, utilizando o texto de Isaías, pelas suas chagas fomos sarados, e ele utiliza esse texto falando da purificação dos nossos pecados e da nossa injustiça. O Senhor quer nos purificar, o Senhor quer nos limpar. Nós estamos dispostos a confiar e descansar na soberania dele? Quais são os passos que você tem tomado na tua vida? Quais são as atitudes que você tem tomado diante do Senhor e diante de tudo aquilo que Ele tem te ensinado? Uma coisa que a gente aprende nesse texto é que nossas atitudes têm que ser de adoração e de entrega total àquele que é soberano, tanto para curar, quanto também para não fazer isso e ainda assim continuar cuidando de nossas vidas. Eu gostaria de orar contigo neste momento e desafiá-lo a colocar todas as suas dores, a colocar todas as suas dúvidas, a colocar todos os seus anseios na presença de Jesus. E orar da mesma maneira que esse leproso fez. Senhor, se quiseres, realiza. Se quiseres, realiza. Eu descanso na tua bondade e eu confio no teu poder. Se quiseres, realiza. Vamos orar? Não sei como é que você está na sua casa. Não sei como é que está o seu coração. Não sei como é que está a circunstância da sua vida neste momento. Mas eu quero desafiá-la a abrir seu coração diante do Senhor, descansar totalmente nele neste momento. E estar totalmente disposto a deixar Deus agir da maneira que Ele quer. E reconhecer que Ele tem poder e autoridade para isso. E não nós. Vamos orar ao Senhor? Fecha teus olhos, vamos falar com o nosso Deus mais uma vez. Pai, muito obrigado, Deus, porque nós acabamos de olhar a Tua Palavra. E poderíamos conversar muito mais sobre o que a Tua Palavra nos ensinou hoje e o que ela tem para nos ensinar hoje. Poderíamos gastar mais tempo, Deus, olhando para muitos outros versículos. Poderíamos gastar muito mais tempo, Deus, olhando para o que o Senhor quer nos revelar através da Tua Palavra. Mas, Deus, nós cremos que o pouco que já nos foi desafiado agora é suficiente, Deus, para causar um impacto enorme em nossas vidas. Deus, nos ajude a olhar para a Tua verdade e para a Tua autoridade e reconhecer isso. Nos ajude a, diante disso, Deus, diante do Teu ensinamento, diante daquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações, a simplesmente nos prostrarmos e adorarmos o Teu santo nome.
e falar: o Senhor é Deus, o Senhor é soberano, e por isso queremos colocar dos nossos corações, das nossas vidas, todos os nossos anseios, todas as nossas dores, todas as nossas preocupações, as nossas circunstâncias, as nossas dificuldades, com o seguinte pedido: Deus, se quiseres, realiza um milagre em cada uma dessas circunstâncias. Se quiseres, podes realizar um milagre em cada uma dessas preocupações, em cada uma dessas angústias, em cada uma dessas dores, em cada uma dessas enfermidades, em cada uma dessas dificuldades que nós estamos enfrentando. Se quiseres, podes realizar um milagre. A gente quer descansar e confiar no teu poder e na tua bondade. Nos ajude a fazer isso neste momento, Deus. Perdoa os nossos pecados, Deus. Limpa-nos das nossas iniquidades. Que pela tua graça nós consigamos andar em santidade na força do teu Santo Espírito, para a tua honra e para a tua glória, pela tua obra naquela cruz. Faz um milagre em nossas vidas. Nos ajuda a perdoar. Nos ajuda a nos arrepender. Nos ajude, Deus, a de fato mudar o rumo de nossas vidas naquilo que tem desagradado a Ti. E a viver na Tua presença, para a Tua honra e para a Tua glória. Abençoa a Tua igreja, abençoa cada um de nós aqui nessa noite. E que nós tenhamos uma semana na Tua presença, para a Tua honra e para a Tua glória. É em nome de Jesus que nós oramos agradecidos por tudo. Amém e amém. Querido, minha oração é que você possa ter uma semana muito abençoada na presença do Senhor, que você de fato cresça nos caminhos dele e que você e eu possamos descansar no poder e na bondade do nosso Deus, que nós possamos de fato nos entregar completamente, confiando completamente, entregando nosso futuro nas mãos dele. Deus te abençoe, uma boa noite, uma boa semana na presença dele, e tão logo, se Deus permitir, a gente estará junto dando abraço, se alegrando com os nossos irmãos, com os nossos convidados, com os nossos queridos amigos na presença do Senhor, juntos adorando a Ele. Querido, Deus abençoe você, um grande abraço. A semana começa o pequeno grupo, não perca a oportunidade de participar, tá bom? O líder já deve ter entrado em contato contigo, se não entrou, procure a gente, porque pode ser que seu contato não esteja atualizado ou que você não esteja no cadastro ali, por algum motivo. Então nos procure para que a gente possa incluí-lo em um pequeno grupo online. E se você nos visita e quer participar também, fique à vontade, nos mande mensagem para que a gente possa fazer isso. Tá bom? Deus abençoe. Se você quer continuar contribuindo com seus dízimos e ofertas ao Senhor, temos aí informações para como você vai fazer isso. Se você não é crente, não se preocupe, nós não estamos pedindo dinheiro algum, nós não estamos fazendo isso, não é para você, inclusive, este momento. É um momento que nós entendemos que é um privilégio do cristão de contribuir com seus dízimos e ofertas, segundo tiver proposto no coração, conforme nos ensina 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Após aqui o término deste momento, tem algumas informações no vídeo para vocês, e que Deus os abençoe grandemente. Um abraço, queridos. Fiquem com Deus. Tchau. Até logo mais, se assim Deus permitir.